Vem comigo, guerreiro, dando sequência então às hipóteses de impedimento e suspeição. No vídeo passado nós vimos todas as hipóteses de impedimento, não é? Vimos quando o juiz está impedido, então lá, cônjuge, parente, consanguíneo até terceiro grau, estiver atuando no processo como defensor, advogado, órgão do MP, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Quando o juiz for testemunha, quando ele já tiver se pronunciado de fato ou de direito, ou quando ele, cônjuge ou parente até terceiro grau, tiver interesse, for parte ou diretamente interessado no processo. Ainda, aplico tudo o que eu vi de impedimento nos dissídios, nos juízos coletivos, ou seja, lá onde atuam os tribunais de justiça. O 254 trouxe as hipóteses de suspeição, e nas hipóteses de suspeição eu vi amigo, inimigo capital, quando está respondendo cônjuge, ascendente ou descendente por um fato análogo, ou quando aquelas partes, cônjuge, parente ou parente até terceiro grau, tiver que ser julgado por essa parte que o juiz está emitindo um juízo, quando sustenta uma demanda ou responde a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. E ainda, aconselhou, credor ou devedor, sócio, acionista ou administrador, tá bom? Agora, no artigo 255, ele traz uma regra que, inclusive, aqui, gente, é um artigo só. Eu que destaquei aqui em duas partes, e por uma questão didática, foi o professor que colocou esses três pontinhos aqui, tá bom? Então, olha só. No artigo 255, eu estabeleci o seguinte a vocês. Eu estabeleci que o impedimento à suspeição decorrente de parentesco por afinidade. O que é afinidade? É aquilo que você cria uma relação de parentesco por uma afinidade. Exemplo, minha sogra. Minha sogra, simplesmente porque eu escolhi casar, não é? E a sogra, eu ia fazer uma brincadeirinha com a sogra, mas eu não sou uma boa pessoa para fazer brincadeirinha com sogra, é perigoso. Mas enfim, sogra, sabe aquela piadinha que você já ouviu? Que sogra é para sempre? Então, é porque tudo que é parente por afinidade não tem como perder o vínculo, né? Então, aquela piadinha sem graça de sogra, que existe ex-esposa, ex-marido, mas não existe ex-sogra, é verdade. Por quê? Porque sogra é por afinidade. Então pensa nesse ser de luz chamado sogra e vem comigo. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessa pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. O fato de eu me relacionar com a minha esposa, esse casamento cessa, dissolução, né, dissolveu, e acabou ali o impedimento e a suspeição. Salvo se sobrevindo descendentes, quer dizer, se teve descendentes, se teve filhos, se teve netos, né, descendentes, o que vem depois, aí não cessa as hipóteses ali que deu causa a impedimento e suspeição. Bom, essa foi a regra estabelecida no 255. Aí depois ele colocou um ponto e vírgula e acrescentou um mas aqui. E o mas na língua portuguesa a gente já sabe que ele tem um poder de adversidade, né? Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, não obstante, é uma adversidade, uma contrariedade. Então ele fixa essa regra e diz o seguinte, olha, mas, ainda que tenha dissolvido o casamento sem descendente, então mesmo que não tenha filhos, mesmo que não tenha netos, mesmo que não teve descendentes, em hipótese alguma vai funcionar no processo como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro, o enteado de quem for parte no processo. Moral da história, eu sou juiz, eu não posso julgar quem? O meu ex-sogro, o meu ex-padrasto, o meu ex-cunhado, perceberam? O meu ex-enteado, porque entende-se que nessas hipóteses formou-se um vínculo e esse vínculo é eterno, tá bom? Então tem gente que me pergunta, professor, mas tá tudo no masculino aí, né? Tá, mas não vamos ser machista, né, gente? Década de 40,
o masculino prevalece aí no sentido genérico da frase. Então pode ser cunhado, ou cunhada, genro ou nora, nesse sentido, tá? Só não vamos para uma interpretação jurisprudencial, porque não é o objetivo aqui da nossa aula. Ainda, a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Olha, o 256, ele é um pouco óbvio, né? Porque ele está dizendo o seguinte, a parte não pode querer criar hipótese de suspeição. Então ele vai lá, acaba injuriando o juiz ou de propósito cria um motivo. Quando ele faz isso, automaticamente ele está criando vantagens, porque ele ia perder o processo, porque ele viu que a causa ia ser prejudicada. Então a proibição aqui é, não pode fazer, tá bom? Ele não pode criar. As causas de impedimento de suspeição, elas acontecem. Aí vem o 256 e fala assim, as partes também não vão querer criar as hipóteses de suspeição, tá bom? Maravilha. Feitas essas observações, vem comigo, vamos estudar a figura do MP. Bom, o MP, gente, no processo penal, sempre dá aquela imagem a ele, né, de acusador, o cara que acusa. Olha, o MP, na realidade, vamos entender o papel dele, tá? Aqui não cai para nós as suas funções privativas. Então vamos pensar dentro da caixinha para a prova da VUNESP. Aqui onde eu coloquei privativamente em vermelho, eu quero que você destaque porque há uma diferença entre privativa e exclusiva. Então ao MP cabe promover privativamente, então aqui ó, privativamente, uma ação penal pública na forma estabelecida nesse código. Então, falou de ação penal pública, cabe a ele e privativamente, que é diferente de exclusivamente, tá bom? Por enquanto eu quero só que você grave que privativo é diferente de exclusivo. O que a gente tem que saber aqui é competência privativa. Então cabe a ele promover privativamente uma ação penal pública na forma estabelecida nesse código e fiscalizar a execução da lei, e cabe a ele fiscalizar a execução de uma lei. Essa é a ideia central, tá bom? É isso que eu preciso saber com relação ao MP. E ainda, todas as hipóteses que você viu de impedimento de suspeição, aplica-se a ele aqui também. Olha o que diz o artigo 258. Os órgãos do MP não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, linha reta ou colateral, de novo, ó, até o 3º grau, inclusive, e a ele se estendem no que lhe for aplicável as prescrições relativas à suspeição e impedimento. Então, tudo que você aprendeu de suspeição e impedimento aplica-se para a figura do juiz do MP também, tá? Tudo que você aprendeu na figura do juiz aplica-se também aqui na figura do MP, tá certo? Simples, fácil e objetivo. Muito bom. Se já estudamos a figura do juiz, estudamos a figura do MP, agora vem comigo e vamos estudar a figura do acusado e do seu defensor, tá? O que eu aprendi? Eu aprendi, Alex, em direito constitucional com você, que ninguém pode ser processado sem uma sentença transitada no julgado, sem um devido processo legal. Aprendi também que não há crime sem lei anterior que o defina. Aprendi também que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, algumas regrinhas básicas de constitucional aplicam-se aqui. Exemplo, o artigo 261, ele fala que nenhum acusado vai ser processado ou julgado sem defensor, tá? Nenhum acusado pode ter cometido o crime mais pesado do mundo, ele não será julgado sem defensor. Esse ainda que é uma frase de reforço, cai muito na provinha da VUNESP. Eles trocam o ainda que por salvo se for ausente ou foragido. Não, nenhum acusado será processado ou julgado sem defensor, ainda que ausente ou foragido. A ideia é essa, ainda que
ausente ou foragido, tá bom? A defesa técnica, quando realizada por defensor público dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Paixão, o que significa isso? Toda decisão tem que ser fundamentada. Isso você já viu em direito constitucional, isso você já viu em processo civil e agora em processo penal. Todas as decisões, A mais B é igual a C, por isso, isso, isso. C mais D é igual a E, por isso, isso, isso. Eu estabeleço uma ideia e essa ideia é fixada aqui, tá bom? Então é isso que você tem que ter em mente para facilitar aqui a sua aprendizagem. O 262 ele fixa para nós que o acusado menor será nomeado um curador. Então, ó, guarde isso, acusado menor, figura do curador, tá? Se o acusado não o tiver, será nomeado um defensor pelo juiz, ressalvado seu direito de a todo tempo nomear outro de sua confiança ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação. Ele está dizendo o seguinte, olha, enquanto não tem advogado, eu vou nomear um defensor. Mas você pode aparecer a qualquer momento, você enquanto acusado, trazer um defensor, ou de repente, se você for um advogado, você pode se defender, tá bom? E o parágrafo único ele estabelece que esse acusado que não for considerado pobre, ele vai ter que pagar os honorários do defensor dativo. Então aqui o defensor dativo não é nomeado para quem é pobre. O defensor dativo no processo penal é nomeado para quem não tem defensor. Então, se você apareceu, você só terá a gratuidade se você for pobre. Se você não for pobre, você tem que ressarci-lo imediatamente. Tá certo? Muito bem, eu te espero no próximo vídeo. A gente continua a sequência aqui do patrocínio.